Fala, turma! Neste vídeo, em especial, tentando responder a pergunta reiteradamente feita aqui no canal. Bem legal, é importante. Veja, assista, vai valer a pena. E já no começo do vídeo, aproveito para avisar candidatos e candidatas ao cargo oficial de serviços gráficos, por quê? No edital de abertura de inscrições, estava declarado que haveria prova objetiva e prova de redação. Porém, houve outro documento posteriormente publicado, e isso é totalmente legítimo e legal, porque no primeiro edital diz que haveria ou poderia haver retificações, que são correções, e cabe às pessoas candidatas a cargos com as suas áreas de atuação acompanhar as posteriores publicações para saber como é o seu concurso, se as regras, de repente, mudaram, porque no primeiro documento houve um erro, não é porque havia regras e as regras do jogo mudaram. Não, é porque no primeiro documento houve um equívoco, um erro, e foi necessário publicar um edital retificando esse erro. Tudo bem? Legal? Não adianta reclamar. É assim que é concurso público. O que cabe à pessoa que quer conquistar a vaga? Tem os requisitos de escolaridade, outras exigências naquela tabela do início do edital, salvo engano, item 1.2, que fala do emprego, do vencimento ou salário, horas de trabalho por semana, escolaridade. Você está ligado, você está ligada. E ali você falou, opa, eu tenho condições de concorrer ao cargo. Aí você paga a inscrição porque fez o cadastro no site da banca Vunesp, com V de vaca, V de vicissitudes, V de vestibulares, mas aqui novamente falando de concurso público e em especial os concursos da Unesp. No edital você vê as regras do jogo, porque se concurso público fosse um jogo, é assim que precisa e vai acontecer. Então você sabe, oficial de serviços gráficos, haverá prova objetiva e redação. E também prova prática, destaque na cor verde. Legal? Tudo bem? Você sabe a respeito da prova objetiva? A subdivisão de disciplinas, matérias, tem isso bem fixado na mente. Precisa fazer uma ótima prova objetiva para ter a sua redação corrigida e apenas os melhores classificados, cujas redações foram melhor avaliadas, receberam maior pontuação. Essas pessoas serão convocadas para a prova prática. Então, a inscrição, depois você vê um documento que fala, opa, foram 133 inscritos. Todas essas pessoas vão fazer a prova prática? Não. Para começar, muitas nem vão fazer a prova. Outras, muitas, farão a prova, mas farão por fazer. Haverá quem fará a prova com esforço, mas não estudou o necessário o suficiente. E haverá aqueles que realmente estão disputando a vaga, e entre essas pessoas, as melhores classificadas na redação, porque teve redação corrigida, porque também foram as melhores classificadas na prova objetiva, aí sim, em data e local posteriormente divulgados, cumprirão a prova prática. E isso é incógnita, quase um segredo. Ninguém sabe como é, como acontece, a não ser as pessoas que já passaram por essa etapa em concurso público da Unesp. Assistente de suporte acadêmico, atuação laboratório, auxiliar agropecuário, assistente, cuja área de atuação é jardinagem. Eu não sei tudo sobre a prova prática, fique por aí porque vai valer a pena. Você não tem a mínima noção, mas alguma coisa você vai saber a respeito
dessa etapa em concurso público da Unesp. Tá bom? Veja que o item do edital 7.1.3, peguei diferentes editais, esse para o oficial de serviços gráficos, esse aqui não me recordo, mas no finalzinho do vídeo vou mostrar cada um dos editais, pode ser antigo, pode ser atual, esse é bem atual. Oficial de serviços gráficos. Muita gente aqui no canal pedindo a prova anterior ou provas e gabaritos, e eu tenho fornecido. Legal. E sabendo, você pagou a inscrição e está estudando para oficial de serviços gráficos, haverá a prova prática, mas o foco do vídeo é falar sobre essa etapa. Então tá bom, é uma etapa de caráter eliminatório e classificatório, permite avaliar o grau de conhecimento e as habilidades da pessoa por meio de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do respectivo emprego público. Vamos ler como cargo. Tá ok? Tá ok? Mesmo porque quando você for aprovado, você integrará, comporá a comunidade unespiana e mais especificamente o corpo de servidores técnico-administrativos, fará parte do pessoal técnico-administrativo da Universidade Estadual Paulista. Então, seguindo a leitura 7.1.3.1, a prova prática será elaborada, não vai ser no papel, galera. Turma, primeira coisa, prova prática, você vai em data e horário e local definidos, chega lá o seu horário, é um dia de domingo. Vai das 8 da manhã até as 6 da tarde, talvez. Então você, X, fará a prova prática, e é por ordem alfabética. X faz a prova das 8 às 9. Y faz a prova das 9 às 10. Então o A não vê o B fazer a prova. Assim como o B, menos ainda, verá o A fazendo a prova. Legal? A prova prática será elaborada tendo em vista o que está escrito no anexo 1º. É o anexo do edital que fala das atribuições dos cargos. O que é atribuição, Fábio? É competência. Explique melhor. É o que a pessoa vai desenvolver, é a atividade que a pessoa vai fazer, quais são as tarefas, os deveres, as obrigações. Não é assim? Qualquer função, profissão, tem lá o seu trabalho. É isso. Você vai lá no dia e horário definidos, no lugar definido, e vai fazer uma prova prática. Por exemplo, laboratório. Então, eu não vi, eu ouvi alguém que disse assim, chegou lá e o aplicador ou aplicadora da prova, tá ok, tá ok? Falou para a pessoa, por favor, faça a pesagem, e eu peço licença, não é poética, mas uma licença, porque eu não sei os termos específicos para tantas e diversas áreas de atuação na Unesp. Mas, digamos assim, a pessoa falou, faça a pesagem naquela balança ali, de tantos gramas, ou eram ml, não sei. Então você pese ali e tal, não sei o quê, e depois você mistura isso com aquilo. Vamos fazer essa formulação. A primeira coisa que a pessoa candidata naquele momento, que era o seu, exclusivo, juntamente com, e eu acho, 2 pessoas que vão aplicar a prova. Uma fala com você, a outra observa. E você iria pesar na balança. Primeira coisa, você teria que ter observado se a balança estava calibrada. Porque se a balança não está calibrada, qualquer pesagem que você fizesse daria erro. Entendeu? É como você ir ao self-service. Você coloca o seu prato com o seu alimento lá na balança. Você sabe que existe a tara. O que é tara? Ah, eu sou tarado por concurso. Não, a tara é o peso do prato. Se não estiver ali descontado o peso da tara do prato, você pagaria o alimento e o peso do prato. Então, entendeu essa analogia, talvez rústica, que eu quis dizer? Primeira coisa, era para pesar, entre aspas, não sei o termo correto, a pessoa, as melhores classificadas, aquelas que foram aprovadas,
tinham isso em mente, foram lá, calibraram, fizeram a pesagem, acertaram. Muitos, a maioria, não calibrou a balança. Fez a pesagem, estava certinha, mas com a balança descalibrada, então estava tudo errado. Porque tem que saber de mol, de grama, de ml. Você sabia? 1 ml, 2 ml, 3 ml. Quantos ml? Por quê? Mililitro, ml. Mililitros, no plural, a sigla também é ml. Sigla ou símbolo, não importa. Também é errado dizer, vai à padaria e quer 300 gramas de mortadela. Não, seria pior. 300 gramas de mortandela. Aí não dá, galera. Você fala, bom dia, por gentileza, quero 300 gramas de mortadela. Quero 525 gramas de presunto. E quero 250 gramas de mussarela. Mas tudo isso é língua portuguesa, estamos falando da prova prática. Sobre isso, olha que legal. Para outro cargo, vou falar o que aconteceu, porque me relataram. Mas ainda sobre a prova prática, o que diz no edital, que é a bíblia do seu concurso, é a bússola, senão você fica a ver navios. Fica perdido, fica perdida em alto mar. Não precisa de astrolábio e nem mesmo da bússola. Tá aqui o beabá no edital de abertura de inscrições do seu concurso público da Unesp. Item 8.20. E claro que, a depender do edital, o item pode ser outro, mas busque o capítulo que fale da prova prática. Vamos ler. A convocação para essa etapa da prova prática será publicada oportunamente no DOE, Diário Oficial do Estado de São Paulo, Poder Executivo, na seção primeira. E essa convocação disponibilizada depois como subsídio espelho reflexo lá no site da Fundação VUNESP, na página deste concurso público. Porque no site da Fundação VUNESP são inúmeros os concursos públicos, cada concurso com sua página. Você tem dificuldade de encontrar a página do seu concurso público? Escreva nos comentários, vamos interagir. Não seja silente, não seja silenciosa, silencioso. Manifeste-se. Não existe pergunta boba, nada de brincadeira quando se pensa em concurso público. Toda e qualquer pergunta é muito importante. É deveras importante. Você se ajuda porque tira a dúvida. E, subsidiariamente, secundariamente, você me ajuda e eu sou grato, agradecido a Deus e a você inscrita e inscrito, porque cada comentário, compartilhamento talvez, mas os likes, joinhas e os comentários, 1 comentário, 1000 comentários, isso ajuda demais o meu canal a prosperar. Então já, e desde sempre, agradecendo a você, especial inscrita, especial inscrito, que prestigia meu canal, que assiste aos vídeos do canal O Concurso, e por isso que aqui estou, porque muitas foram as perguntas a respeito de como é essa prova prática. Então, aqui nesse momento, você está vendo no item 8.20 de um edital de abertura de inscrição de concurso público da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e que fica sob a responsabilidade da Fundação VUNESP, familiarmente conhecida como Banca VUNESP, de excelente expertise na elaboração de questões para concursos públicos, na aplicação propriamente dita da prova, seja a prova objetiva, seja a prova dissertativa, seja a redação e seja a prova prática. Voltando então, olha o que diz. Em momento posterior, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e também depois lá no site da Fundação VUNESP, na página do seu concurso, o candidato, a candidata deve observar total e atentamente o disposto nos itens 8.1
até 8.14, sendo de responsabilidade da pessoa o acompanhamento. E a pessoa não pode alegar qualquer espécie de desconhecimento. Opa, eu não sabia que haveria prova prática. Por outro lado, alguém diria, eu sabia que haveria, mas ninguém me avisou qual era o dia, o horário e o lugar. Não dá. E quando falou itens 8.1, 8.14, se falou no item 8.20, você retorna, regressa, faz a remissão ao documento. Veja que é importante a observância do edital. Cadê 8.14? Será excluído desse concurso candidato que? Então faça a leitura. São diversas as alíneas ou itens, de A até R. E, num dos itens, falou de prova prática. Vamos ver, então, o item 8.1. O que ele ensina para a gente? As provas serão aplicadas na cidade de Botucatu. Claro, para este edital. Veja qual é o seu campus. Então, nós vimos, porque no item 8.20, lá do capítulo falando de prova prática, disse para ver o que está disposto, ou seja, escrito naqueles itens 8.1 até o 8.14. Claro que nós olhamos o primeiro, 8.1, e o último, 8.14. Mas você lê também 8.13, 8.12 e vejam, 8.4 tem 8.4.1. Você entendeu? Eu não preciso fazer tantos pormenores assim. Então, leia do 8.1 até o 8.14. Você quer a vaga ou não? Você vai lá, às cegas. Você fecha os olhos, está no escuro e vai tatear as apalpadelas. Não, você está estudando, você quer a vaga. Então, olhe o item 8.21 que fala: esta prova será realizada em data, horário, turma, sala e locais a serem divulgados em edital de convocação. Nesse vídeo eu falei do edital de abertura de inscrições. Falei que para, por exemplo, esse cargo, houve o edital de retificação. Olha aqui. Candidatos, candidatas ao cargo de oficial de serviços gráficos precisam estar atentos. Olha aqui, haverá prova objetiva, redação, mas além disso, também prova prática. Tá bom? Então, voltando ao edital, leia comigo 8.22 para o emprego público de auxiliar agropecuário. Tá vendo? É um outro edital, mas imagine você, assistente de informática, haverá prova prática. Assistente de suporte acadêmico, devido à área de atuação, também existirá a etapa da prova prática. E aquela área de atuação, atividades auxiliares, também. Este vídeo serve para todos esses cargos e áreas de atuação, quanto à etapa da prova prática, que é o intuito da gravação do vídeo e publicação no canal ao concurso. Então, você vê que os primeiros candidatos habilitados na prova de redação, para ampla, 20 candidatos. Para PCD, 5%, 1 candidato. Havendo empate na última colocação, será utilizado o critério de desempate estabelecido no capítulo 11. Veja, estamos no capítulo 8, e suas subdivisões, 8.23, depois 8.23 e 21, depois 8.23.1, mas você vai ao capítulo 11, é fácil de encontrar no documento, tá aqui, ó, 11 dos critérios de desempate e da classificação final, mas não é o objetivo do vídeo, Fábio, o que você estava falando que era importante. Então vamos voltar lá, olha quantas vezes que a palavra prática é citado aqui neste edital que nos serve de exemplo. Voltamos ao local. E você entendeu? Você faz, vamos pensar, todo mundo faz a prova objetiva. Os melhores classificados na prova objetiva, salvo engano, são os 60 da ampla,
Veja no seu edital. Essas 60 pessoas, houve 200 inscritos, mas 60 melhores classificadas pessoas terão a redação corrigida. Dessas 60 redações, veja 20 daquelas 60 redações, as melhores redações, as pessoas que escreveram, convocadas, e mais uma pessoa, porque é pessoa com deficiência, candidato com deficiência. Tá entendendo? Mas a dúvida da galera é sobre isso. O que cai nessa prova prática? Galera, anexo primeiro atribuições e também o conteúdo dos conhecimentos específicos que estão no anexo segundo, que é o seguinte. Veja lá comigo. No edital, nós vamos achar. Você vê o anexo primeiro das atribuições dos empregos. O que a pessoa vai fazer na Unesp. Veja, atividades auxiliares, executar tarefas operacionais de mecânica, jardinagem, hidráulica, refrigeração. Tudo isso daqui, perfil ocupacional da função, e aqui as descrições das atribuições na função da área de atuação. Tem que ler ambos. Aquela pessoa candidata a assistente operacional 2, atuação, atividades auxiliares. Tudo isso daqui, o perfil e a descrição, porque é o que pode ser cobrado lá na prova prática. Não era essa a sua dúvida? Executar rotinas operacionais de higiene e limpeza. Então tem que saber quais são os produtos utilizados. De repente, precisa utilizar luva. Qual o EPI? Por falar nisso, porque foi citado aqui jardinagem. Olha só, quem está com vontade, quem quer trabalhar na Unesp, apesar de a área de atuação não ser jardinagem, mas entre as atribuições também existe jardinagem, eu me lembrei de grande amigo que para o cargo de substituto, e você sabe, trabalha até no máximo 2 anos na Unesp, temporariamente. Essa pessoa, com vontade, queria e conquistou a vaga de trabalho, ainda que apenas por 2 anos, no máximo. Essa pessoa estudou português, matemática, regimento geral da Unesp, Constituição, estudou as matérias lá no edital conteúdo programático. Nos conhecimentos específicos, como a área de atuação era jardinagem, então falava de roçadeira, de veneno para tipo de grama, que é uma peste, sei lá. Não sei as palavras. O que eu quero dizer é que a pessoa estava com tanta vontade que ela viu no edital, nos conhecimentos específicos, citava alguns aparelhos, máquinas, por exemplo, um tipo de roçadeira costal. Olha, se eu disser besteira, me corrija nos comentários. O que a pessoa fez? Porque estava com vontade, queria trabalhar na Unesp. E olha, o cargo ganhando mais de 5 mil reais. E o Vale Alimentação, você sabe quanto que é? O Vale Alimentação na Unesp? Escreva nos comentários. Quem assiste aos vídeos do canal vai comentar na hora, de pronto, de plano. Sabe ou não sabe? Vou dar uma dica. 22, a gente fala que é 2 patinhos na lagoa. Né? O Vale Alimentação tem 2 patos lá, mas não estão lado a lado. Entendeu ou não? Então, salvo isso, exceto essa brincadeira estúpida do Fábio, perdão, dizíamos sobre a pessoa que eu conheço que fez prova prática para jardineiro, ou área de atuação jardinagem. É parecido, não é totalmente idêntico, mas com similaridades. E aí, nos conhecimentos específicos, porque ele leu as atribuições do cargo, precisava desempenhar jardinagem, no caso dele. Ele foi a uma loja e alugou um tipo de roçadeira, um outro instrumento, uma outra ferramenta, para, na casa dele, entender, a partir das atribuições do anexo 1º, e também dos conhecimentos específicos lá do conteúdo programático, ele entender, puxa, se eu estiver lá na prova prática, se a pessoa perguntar como é que liga esse aparelho. Bom, eu aluguei, eu tenho aqui, vamos ver como é que funciona. Não precisava ter grama na casa dele para ele roçar. Não é isso, galera. Pode ser que peça para você roçar. Houve outro concurso com prova prática. E para os candidatos, galera, turma, galera.
E aí sim, eu acho que a área de atuação era jardinagem ou auxiliar agropecuário. Porque precisa dirigir trator, né? Picapes. E, ao dirigir trator, saber ligar, desligar, saber fazer círculos, ou seja, tem que ter a habilidade na direção, condução de um veículo. Eu não sei dirigir moto, não tenho carteira, CNH para ter o direito de dirigir moto, só sei dirigir carros. Nem caminhonete eu acho que eu não sei, apesar de que poderia dirigir. Mas ônibus, trator, não sei. Então você viu no edital, motorista tem lá nos requisitos e escolaridade, além do ensino médio completo, se eu estiver enganado, me corrija. Precisa de CNH categoria tal. E a pessoa que vai trabalhar na jardinagem ou atividades auxiliares, você viu no edital se existe essa exigência? Se não existir, fique tranquilo, estude e busque aprovação. Entendeu então? É isso que eu queria dizer. Acho que foi bem legal. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, pode criticar. Desejo a você bons estudos e até a sua aprovação. E depois as atribuições. Você vê, auxiliar agropecuário, a pessoa estuda português, matemática e legislação. E o auxiliar agropecuário tem esses conhecimentos específicos que vão cair na prova objetiva, metade da prova, 20 questões de 40, e também poderão e deverão ser cobrados lá na prova prática, galera. Olha só, auxiliar agropecuário, operação de motopoda, roçadeira costal, motosserra, aparador de... Imagine assim, houve uma prova também de um oficial que era simplesmente assim, na mão da pessoa que aplicava a prova, havia um aparelho. E a pessoa, essa aplicadora, perguntou, que aparelho é esse? Acredite se quiser. Não é no programa do Silvio Santos? Acredite se quiser. Ninguém sabia o nome do aparelho. E quem arriscou, errou. Salvo engano, era um multímetro que estava na mão da pessoa. E talvez uma pessoa disse voltímetro. Tá vendo como não tem nada de meu Deus do céu, onde estou? Não, é só estudar, acreditar. Observe, anexo 1 das atribuições do seu emprego. Olha aqui, o analista de informática faz outras coisas na Unesp. E além disso, observe com atenção os conhecimentos específicos para a sua área, para seu cargo. Você observou comigo. O auxiliar agropecuário são esses conhecimentos específicos. Isso pode ser cobrado na prova prática. E, além disso, o auxiliar agropecuário tem esse perfil ocupacional da função. Então, tudo aqui escrito pode ser cobrado lá na prova prática. Tá bom, então? Gostou? Legal? Que tal? Quer mais? Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder outros vídeos a respeito de concurso público da Unesp, resolvendo questões de regimento geral da Unesp, resolvendo questões de língua portuguesa, resolvendo questões de Constituição da República Federativa do Brasil, títulos 1º, 2º, 3º e 8º, porque está no conteúdo programático de seu edital de abertura de inscrição do seu concurso público até que você alcance seu objetivo, a conquista da vaga. Escreva nos comentários. Amém! Beleza, então. Estou feliz também de aqui estar no canal O Concurso conversando com vocês. Valeu, galera. Valeu, turma. Bons estudos e até a sua aprovação.